Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Bem, quando o mundo caiu por causa de Adão e Eva, então trevas tomaram conta do mundo. Como nós já dissemos outras vezes, então o apóstolo João disse que o mundo jaz no maligno. Mas, mesmo com o mundo nessa situação tão trágica, triste, Deus colocou no mundo pessoas que são luzeiros, que iluminariam dentro desse projeto de redenção esse mundo em trevas. Pessoas que deveriam iluminar, glorificando a Deus e mostrando inclusive a esperança. Para aqueles que estão em trevas, a luz é um sinal de esperança. A esperança de que é possível ter outra vez dias melhores. E o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, nós fizemos as bem-aventuranças e vamos seguir com todo o Evangelho segundo Mateus. Agora nos versículos 13 a 16, Jesus diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. O Senhor Jesus está falando, claro, especificamente para judeus, ainda que nós tenhamos aplicações para nossas vidas também. Mas devemos lembrar que ele se dirige aos judeus porque Deus tinha sim um propósito com eles. Deus tinha um propósito de atrair o mundo por meio deles, fazendo com que eles fossem um instrumento para levar pessoas para o Senhor. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 5, diz: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus. Moisés falando. Para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação a que tem a Deus estão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação a que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Observe que Israel iria atrair as pessoas para o Senhor, de tal modo que elas veriam tanto nas manifestações de poder do Senhor, e aí devemos lembrar que Raabe, a prostituta, ouviu sobre como Deus manifestou seu poder, livrando do Egito, e temeu e se converteu. Também encontramos na história da redenção várias pessoas que vêm de fora para Israel, como os gibeonitas, que uma vez que souberam todas as maravilhas de Deus, porque receberam o testemunho, foram a Israel. Israel tinha esse propósito. Israel tinha esse propósito de atrair as pessoas para o Senhor, a fim de que essas pessoas pudessem, pelo testemunho, encontrar também a salvação, a graça do nosso Deus. O momento talvez mais sublime, mais grandioso desse testemunho de Israel, que atraía as pessoas para o Senhor, o Deus de Israel, está em 2 Crônicas, capítulo 9, quando o texto nos diz que a rainha de Sabá ouviu da fama de Salomão. Qual era a fama? A sabedoria que ele tinha, sabedoria dada por Deus. Salomão glorificou o Senhor, mostrando para todos que Deus é a fonte da sabedoria. Portanto, aquele momento foi um momento de atrair os povos para a glória de Deus que se manifestava dentro de Israel. Inclusive, sabendo que o templo de Salomão, o templo que foi construído ao Senhor,
fora aprovado por Deus e era uma das grandes maravilhas do mundo. Portanto, Israel tinha esse propósito e cumpria esse propósito todas as vezes que era fiel, que era uma bênção. Em Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5, Paulo diz: quais são as vantagens dos judeus? O que eles têm de mais? Eles são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Então Deus deu a eles tudo para que eles atraíssem as pessoas, uma vez que a redenção viria deles, como Paulo diz no versículo 5. Deles descende o Cristo. Por isso Jesus está dizendo: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, eu coloquei vocês no mundo, eu plantei vocês para vocês atraírem as nações. A redenção vem de vocês. Então vocês têm que agir de acordo com este propósito. Ser bênção para que aqueles que estão lá fora vejam a luz, como é a segunda palavra de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Acontece, claro, um problema. Israel é pecador. E isso faz com que Deus mostre para nós que o homem, por causa do pecado, se tornou incapaz de ser aquele perfeito modelo, aquela luz que brilhe irradiante como o Senhor deseja, a fim de iluminar plenamente este mundo em trevas. É aí então que aparece Jesus, porque Jesus vem de Israel, Jesus representa Israel e Israel representa o Senhor Jesus em toda a história. E aí vem Jesus e mostra e ilumina exatamente como tem que ser. Tanto que o Senhor Jesus vai falar sobre ele ser a luz do mundo quando ele está diante deles, quando ele está conversando com os judeus e mostrando para eles que realmente o propósito dele é atrair as pessoas para o Senhor. Em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, o Senhor Jesus chama a si mesmo de a luz do mundo. Versículo 12, ele diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. No capítulo 9, versículo 5, ele diz de novo: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Israel tinha esse propósito de vida. Jesus chega e cumpre esse propósito. Ele é a luz do mundo. E foi posto para todo mundo ver. Observe que ele deixa bem claro: tem que cumprir esse papel. Tem que ser o sal da terra e, portanto, salgar. Tem que ser a luz do mundo e, portanto, iluminar. Por isso ele diz: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Jerusalém é uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como esconder. Então brilhem, então iluminem, então façam isso. É claro que Cristo, apesar dos pesares, mesmo com todas as dificuldades de Israel, veio e cumpriu a obra do Senhor. Fez o que tinha que ser feito. E inclusive salgou e iluminou. Sua geração viu a grande luz, o grande brilho de Cristo Jesus e foi atraída para o Senhor, o nosso Deus. E nós, depois que o Senhor Jesus partiu, fomos deixados para salgar e iluminar. O nosso propósito não se assemelha totalmente ao de Israel, porque Cristo já veio. Mas, ao mesmo tempo, possui uma similaridade muito grande, porque Jesus ainda vai voltar. E mesmo que não vá nascer o Redentor da Igreja neotestamentária, ele voltará para cumprir a sua promessa, que inclusive deixou para a Igreja, e com um símbolo fez com que fosse lembrada, comunicada continuamente a ceia do Senhor. A Igreja deve continuar o propósito de glorificar a Deus com o sal da terra e luz do mundo. Tanto que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro usa os adjetivos que foram dados a Israel para a Igreja. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita. Israel era o descendência de Abraão,
povo eleito, escolhido, sacerdócio real, era uma nação de sacerdotes, a tribo de Levi, era uma nação santa, como a igreja é agora chamada, povo de propriedade exclusiva de Deus, porque de todos os povos Deus escolheu Israel, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa era a missão de Israel. E Pedro aplica a nós. Então ele está dizendo assim, ó, eles tinham um propósito de ser sal da terra e luz do mundo. Mas sem a redenção em Cristo, sem o operar do Senhor, sem o Espírito Santo, como eles iam fazer isso? Observe que Deus deu a Israel uma missão, mas Israel não conseguia cumprir a missão porque faltava algo. Faltava a justiça do justo e justificador Jesus. Faltava o pleno operar do Espírito Santo falando pela palavra de Deus de forma eficaz, grandiosa nos corações. Por isso Israel não conseguia cumprir. E por isso, quando chegou o advento do Messias, quando o Filho de Deus veio e então justificou, perdoando todos os pecados de seu povo, e deu-lhes o Espírito Santo, este povo passou a cumprir a sua missão. E vemos isso na igreja primitiva, em que os apóstolos são fiéis e atraem multidões para o Senhor Jesus, como a própria igreja, que em Atos 2 dá um testemunho lindíssimo da presença do Espírito Santo operando na sua vida, de tal modo que ela testemunha a beleza desse viver segundo o Espírito, no amor, na alegria, na paz, na bondade e assim por diante. Como o fruto do Espírito que Paulo diz em Gálatas 5, 22. Então, o Senhor Jesus conclui esse pedacinho dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que todos vejam que vocês fazem para a glória de Deus. E aí está um segredinho, para a glória de Deus. Parece um contraste desse texto que diz que todos vejam com o que ele disse em Mateus 6, versículo 2, 5 e 16. Ele diz: quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita, para que a tua mola fique em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E aí no versículo 5 ele fala a mesma coisa sobre a oração em secreto, que o Pai ouve. E depois no jejum, a mesma coisa, um jejum discreto, em que Deus está atento, mas as pessoas não precisam saber. E aí você fica confuso. Peraí, Jesus quer que todo mundo veja aquilo que nós estamos fazendo para a glória do Senhor, as boas obras, ou Ele não quer que vejam? Deus quer que veja, mas que veja feito para a glória dEle. Não há um contraste. Há ali um detalhe importante, é que não devemos fazer nada para aparecer, para nós mesmos, para que as pessoas nos exaltem, que as pessoas nos destaquem. Não devemos fazer para chamar a atenção para nós, mas somos instrumentos para chamar a atenção para Ele. E é por isso que em Mateus 23, versículos 5 a 7, o Senhor Jesus critica os fariseus dizendo que eles praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Eles faziam para chamar a atenção para si. E o Senhor Jesus, então, traz uma palavra de crítica sobre o proceder deles, porque eles não estavam agindo como sal da terra e luz do mundo. Eles não estavam atraindo as pessoas para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eles estavam usurpando a glória do próprio Deus. Portanto, hoje você que é cristão e que tem a justiça de Jesus e o Espírito Santo operando na sua vida, porque você está dentro da igreja de Cristo, glorifique a Deus com a sua vida. Que a sua vida seja um instrumento. Que o seu viver seja para a glória dele, para que todo mundo veja, para que todo mundo seja atraído a Cristo por você. Você não precisa chamar a atenção para si, você não precisa ser grande, você não precisa ser poderoso, você não precisa ser famoso, você só deve glorificar a Deus com o seu viver. E as pessoas vão a Cristo
por meio do seu testemunho que conduz a Ele, pela fiel pregação, fiel o ensino, fiel testemunho da glória de Deus. Sal da terra e luz do mundo é a Igreja de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te damos toda a honra e glória, agradecemos por tudo. Obrigado pelo teu cuidado para conosco. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a cumprir o papel para que nós, como sal da terra e luz do mundo, possamos atrair vidas a Cristo, não a nós mesmos, para que jamais venhamos a usurpar a tua glória. Que o Senhor receba a nossa oração, a nossa gratidão por tudo. E tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.